Olá, bom dia para todos. Ontem, no culto de quarta-feira, nós fizemos uma breve meditação do capítulo 24 de Mateus. E o capítulo 24 de Mateus, nós temos ali a previsão do futuro. Agora, muitas pessoas confundem, porque o capítulo 24 de Mateus fala da previsão da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas também fala da previsão da volta do Senhor Jesus. E aí nós temos aqui duas maneiras de interpretar o capítulo 24 de Mateus, quando a gente faz uma exegese desse capítulo. Na primeira interpretação, a gente vai entender que tanto a previsão da destruição de Jerusalém, como da volta de Jesus, se misturam, se mesclam. Então, nós temos uma dupla interpretação para o capítulo 24 de Mateus. A destruição de Jerusalém e a volta do Senhor Jesus. Mas existe uma outra vertente que diz que não se mescla esses dois assuntos, mas vem numa sequência. Primeiro, nos primeiros versos do capítulo 24, vem falando sobre a destruição de Jerusalém. E na sequência, então, vem falando sobre a volta de Jesus. Não importa. O que nós sabemos é que no capítulo 24 de Mateus está falando tanto da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, como da volta do Senhor Jesus. Agora, eu frisei algo lá importante para a igreja, para nós, porque os discípulos começaram a mostrar a suntuosidade do templo para Jesus, do templo de Jerusalém, porque para os judeus o templo era mais importante do que o próprio Jesus. E aí Jesus diz assim, olha, vocês estão maravilhados com isto, disso aqui não vai ficar o quê? Pedra sobre pedra. Tudo será o quê? Destruído. E aqui Jesus estava se referindo o quê? À destruição do templo de Jerusalém. Aí os discípulos então, em particular, chegam para Jesus e faz a seguinte pergunta, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí Jesus vai começar a falar então da destruição de Jerusalém e também, posteriormente, da sua própria volta, né? Agora, o que eu achei interessante, que eu frisei ontem, que a narrativa de Jesus começa no verso 4 assim, ó, explicando para os discípulos: vede que ninguém vos engane. Olha o verso 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus começa advertindo na explicação, toma cuidado, porque irão tentar enganar vocês. E na época de Jesus, nós sabemos que muitos falsos messias estavam ali surgindo. Nós podemos aplicar isso para os nossos dias? Claro que sim, podemos sim, porque nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E aí, no capítulo 24, verso 24, Jesus diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, a gente entende que também agora que estamos no finalzinho da história, muito próximo da volta do Senhor Jesus, mas Jesus diz assim, ó, tomem cuidado, surgirão que falsos profetas, falsos cristos, e ele diz assim, e esses falsos profetas surgirão operando grandes sinais, presta atenção, irmãos, grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus está dizendo que antes da volta dele, bem perto da volta dele, surgiriam falsos profetas baseando a fé em milagres, em prodígios, em grandes sinais. E Jesus está dizendo que, se possível for, iria enganar até quem? Os eleitos, até as pessoas que são sinceras e estão seguindo a Jesus. Mas nós temos, irmãos, um antídoto para não sermos enganados pelos falsos profetas e pelo inimigo. E esse antídoto está no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20. Abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 8, verso 20, diz assim, ó, a lei e ao testemunho,
Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, a lei, a palavra de Deus. Aqui o profeta está dizendo que se não for falado e se não for vivido segundo esse livro, jamais veremos a alva. E quem é a alva? É o Senhor Jesus. Então nós não podemos, principalmente nesses últimos dias, basear a nossa fé em milagres e prodígios, porque Satanás, ele irá produzir muitos milagres e muitos prodígios, mas ele não falará segundo este livro. Ele dirá que o sábado foi abolido ou foi mudado para o domingo, ou você guarda o dia que você quiser. Ele irá dizer que a lei dietética de saúde não tem problema nenhum, você pode comer o que você quiser, porque o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai. O inimigo irá dizer que a alma é imortal, né? Quando você morre, você ainda fica com consciência, né? O que morre é o corpo, mas a alma é imortal. Mas a palavra de Deus diz o contrário. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nos últimos dias, o que vai separar o divisor de água entre o verdadeiro povo de Deus e o pseudo povo de Deus é que o povo de Deus irá andar de acordo com a lei e ao testemunho, guardando os mandamentos de Deus, em especial o quarto mandamento, o sábado, e também não irão cair nessa falácia da doutrina da imortalidade da alma. Então, o antídoto para que a gente não caia nas ciladas de Satanás com os falsos profetas que já estão entre nós é a leitura, mas uma leitura minuciosa, o exame da palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Se não andarmos segundo o que está escrito aqui, se não andarmos segundo o assim diz o Senhor, jamais veremos a alva, por mais milagres e prodígios que nós possamos fazer ou ver pessoas fazendo. Nós temos que nos guiar pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, é o meu desejo nesta manhã.